Foi você que fez esse texto, Deltan? Foi você que fez esse texto? Foi, claro. Agora, hoje eu tive homenagem a certeza, vocês. para tomar cuidado com PowerPoint Deltan Dallagnol. Pelo amor de Deus. Pessoal, eu queria dizer para vocês dois que eu sou fã de vocês dois. Hoje a gente quer conversar e entender um pouco melhor, aprender com vocês um pouco sobre os bastidores da luta contra os abusos judiciais no Brasil. Mas antes disso, eu quero saber um pouquinho dos bastidores sobre esses nossos protagonistas. Sobre esse nosso Tom Cruise, sobre esse nosso Brad Pitt. Garoto. Eu quero conhecer um pouquinho mais a vida de vocês. Então, a nossa primeira rodada de perguntas vai em torno disso. E eu quero começar com você, Pavinato. Em primeiro lugar, você não falou, você falou errado o holandês ali, que eu perguntei para o Marcel. Você perguntou, desejou para ele bom apetite. Bom apetite. Ele queria saber o que a gente come e já meteu um bom apetite em holandês. E toma cuidado com essa pergunta comigo. É o meu limite, né? É o que eu sei falar em holandês, né, Marcelo? E, Pavinato, eu fiquei sabendo que você gosta de ser chamado pelo apelido de Pavivi. E eu fiquei sabendo que logo, logo, a gente vai ter um show de música que vai ser Pavivi com Calbi. Pavivi canta Calbi. Garoto. E eu já estou imaginando você lá no teatro, dando um show, cantando Calbi, dançando, performando. E eu queria que pedir para você contar e cantar um pouco dessa história para a gente. Aliás, eu estava vindo para Curitiba ontem, o Zezé de Camargo veio falar comigo, na pré-estreia ele vai dar uma palhinha, vai fazer. Gente, bom dia para você. Boa tarde já, né? Quase boa noite para vocês. Muito obrigado pela apresentação, obrigado Marcel, obrigado Deltan, obrigado Paraná. Muito obrigado. E o Pavivi Canta Calbi é a única coisa alegre nesse ano para mim. 2024 chegou com 2 pés no peito. E quando o Gustavo Segré começou a cantar, e eu comecei a frequentar os shows dele, eu comecei aí de vez em quando fazer uma graça, né? Porque eu sempre gostei de Calbi Peixoto. Calbi foi a maior voz masculina que a gente teve, assim como Ângela Maria foi a maior voz feminina. E o problema do Calbi e da Ângela Maria foi terem nascido no país errado. Ângela Maria, ela tem uma potência vocal melhor que de Whitney Houston, tem uma afinação melhor que Ella Fitzgerald, ela canta muito melhor que Dionne Warwick, e a gente chama Pablo Vittar de diva. Alguma coisa está errada com esse país. Quando a gente lê a política de Aristóteles, e ele discute muito a questão da metafísica na palavra, retomando o livro Metafísica, mais especificamente o livro 4º, Aristóteles ele fala, né, que a palavra é a metafísica do homem, a palavra é a razão. É por isso que quando a gente lê na Bíblia em português, no princípio era o verbo, né? Para quem não sabe, o Novo Testamento foi escrito em grego. E a palavra não era verbo, era logos. Logos, que é a síntese de uma tese e uma antítese, tem uma síntese e é um enunciado o logos. E São Jerônimo, que fez a primeira tradução da Bíblia para o latim, que é onde vêm as nossas Bíblias, ele traduziu por verbum, ele trocou logos, que é a razão de um enunciado, por palavra. Mas porque Aristóteles ele dizia que a palavra é a expressão da razão humana. A palavra, se vocês não sabiam, fiquem sabendo, que nós não fomos feitos para falar. Falar é uma das grandes façanhas do ser humano que nasceu pelado, que se não inventasse roupas, não aguentava as 4 estações do ano, menos veloz que a maioria dos predadores, menos forte, sem garras, sem dentes, sem pelos. E esse animal mais frágil de todo o ecossistema que existe no mundo, ele dominou o mundo. Bem ou mal, ele conseguiu fazer isso, sendo o mais fraco, o menos adaptado, teve que inventar armas para se defender, roupa para vestir, teve que aprender uma série de coisas.
porque ele compartilha com o Criador, seja ele um ente transcendental, que se chama Deus, seja ele aquilo que a ciência ainda não descobriu, que criou tudo, ele compartilha esse dom, que é o dom da criação. O ser humano é a única criatura que cria. O ser humano é a única criatura que faz arte. E é aí que eu quero chegar na questão da música. A gente não encontra um cavalo da Idade Média que foi impressionista e um cavalo hoje que seja pós-impressionista. Mas a gente só acha registros artísticos feitos do homem, que é o primeiro modelo de criação. A gente acha nas cavernas, as descobertas arqueológicas mostram isso. Então o ser humano ele tem cordas vocais para separar a comida do ar. E a conquista da fala, e o que é mais impressionante, a possibilidade de cantar e fazer poesia, é uma das maiores expressões da divindade de cada ser humano, e divindade é essa que está como base nos direitos humanos. Então Aristóteles dizia que a palavra, ela tem origem, tanto a música quanto a poesia, origem na questão mosaica. Nós somos inspirados pela música. E quando a gente olha a análise de Aristóteles e de um filósofo italiano recente chamado Giorgio Agamben, ele diz que as sociedades e as políticas das sociedades, elas refletem o estado da música. E a gente pensar num Brasil que produziu a bossa nova, hoje num senta e soca, senta e soca, senta e soca, senta e soca, infernal, a gente fica preocupado com a qualidade dessa renovação, da saída desse buraco, dessa lama, desse alçapão no fundo do poço que está o Brasil. E eu sempre gostei muito de cantar, nunca fui afinado. O Emílio Surita sempre me desincentivou a isso, fala, você vai passar vergonha. O Emílio foi o que me deu o apelido de Pavivi. E por culpa dele e da Carla, eu fui parar na TV, aliás, cabe frisar. E aí eu fui fazer aula de canto. Aí eu selecionei umas músicas do Calbi Peixoto, algumas não, 18. E eu vou falar de política e filosofia através dos maiores sucessos do Calbi, usando o terno do Calbi, que me foi presenteado pelo afilhado dele, e a peruca do próprio Calbi Peixoto. Isso que é mais sensacional. Então tá para estrear em maio. Sensacional. Quem quer que ele cante um pouco pra gente aí? Não tem banda. Agora não, vou pedir pra você cantar no final. Aí todo mundo fica com a gente. Marcel, Eits Maklik, ou seja, muito bem-vindo em holandês aqui pra você. A gente sabe que você tem uma descendência... O pior é que bem-vindo era fácil, é welcome. Você que a gente sabe que tem descendência alemã Descendência ainda não. Descendência ainda não. Ascendência. Descendência no futuro só. Vai ter uma descendência alemã e holandesa, tem uma ascendência alemã e holandesa. E a gente sabe que você trabalhou no Ministério da Economia, Agricultura e Inovação na Holanda. A gente sabe que você estudou fora também, em mais de um lugar. Você fez especialização nas universidades de Aarhus, na Dinamarca, não sei nem se é assim que fala, e de Amsterdã. Você participou ainda do programa de liderança da Georgetown University. E eu queria pedir para você contar um pouco para nós da sua experiência de morar fora, de estudar fora e de trabalhar fora. Bom, primeiramente, como já foi feito fora Lula várias vezes aqui, é o meu discurso inicial, fora Alexandre de Moraes! Aê! Tava faltando, gente, tava faltando. Mas é verdade, as apresentações que você fez, como o Pavinato consegue fazer a gente se sentir ignorante. Adorei, acho que é a melhor parte da apresentação. Vou tentar chegar, não perto, porque é difícil, mas em algum lugar, ainda que distante, das observações iniciais dele. Porque tendo morado na Holanda, tendo vivido fora do país, na Europa, também nos Estados Unidos, obviamente que faz
quando eu morei na Europa, 10 anos agora, um pouco mais. Coisas mudaram lá também, esse fenômeno que a gente está vendo no mundo todo, chamado de polarização, principalmente por quem não gosta de oposição, por isso chamam de polarização, porque antes eram hegemônicos. O discurso esquerdista no Brasil era completamente dominante, não tinha espaço para um discurso de direita, liberal, muito menos conservador. O conservadorismo, a palavra conservador no Brasil foi proscrita durante décadas. Mas esse fenômeno da dita polarização, ele é um fenômeno que, repito, agora está sendo observado em vários outros países, mas no caso brasileiro eu vejo a polarização como um avanço, enquanto no caso de outros países um retrocesso. E por que eu diria isso? Porque no Brasil, como eu falei há pouco, nós tínhamos uma hegemonia da fala da esquerda, na academia, na imprensa, na política, sindicatos, onde quer que seja. Passa a ser uma polarização, que é uma etapa para chegar numa pluralização, que é quando mais ideias, e não apenas duas, podem ser debatidas. E o que a gente vê nos países agora europeus, por exemplo, é um retrocesso da pluralização para a polarização. Quando eu morei lá, pelo menos, havia muito mais debate plural, muito mais tolerância às diferentes visões e muito mais argumentação. Ainda tem muito mais do que no Brasil. Aliás, a nossa televisão, nosso rádio é muito pobre em debate político no Brasil. Muito pobre, muito pobre. E a minha vivência no exterior demonstrou não apenas que é possível avançar para uma pluralização, respeitando a opinião do outro e tentar, por meio da tese, da antítese, chegar a uma síntese. Obviamente, a síntese ela tem muito a ver com a ideologia, os princípios, os valores de cada um. É possível avançar para uma pluralização e o Novo é um grande exemplo disso. Nós conseguimos, está aqui o Thiago, que foi meu colega como deputado federal, aliás, um grande colega, Thiago Mitrô, que está aqui. Para quem não viu ainda, estudou aqui em Curitiba, gosta de estar de volta aqui na cidade. Nós conseguimos sobreviver os 4 anos passados de uma profunda polarização, demonstrando independência, às vezes, né, Eduardo, de forma crítica a posicionamentos do governo Bolsonaro, sempre construtivamente, e às vezes de forma a apoiar ideias do governo Bolsonaro e propostas mais do que a própria base do governo Bolsonaro. E por que o Novo conseguiu isso? Porque o Novo é um partido que tem calcado em si princípios, valores, ideias básicas e pessoas que não têm medo de, com honestidade, expressá-las. Mesmo que, eventualmente, no curto prazo, possa ocorrer uma perda de votos, possa ocorrer uma incompreensão. Mas hoje o que nós estamos colhendo, para tentar resumir a pergunta, eu saí da Holanda para vir para essa teorização toda, nem sei bem como, o que nós estamos vendo hoje é o Novo colhendo o fruto desta coerência do seu discurso, porque no momento em que o Bolsonaro, no final do ano passado, aliás, já estamos em 24, 22, não dizia nada, inclusive viajou para fora do país, quem realmente acabou se destacando foi o político que, independente do que ele fosse dizer, Bolsonaro, que é um líder inconteste, o maior hoje na direita brasileira, capaz de levar milhões às ruas, agora a gente viu na Paulista centenas de milhares, que conseguiam, apesar do seu silêncio, falar o que é verdade, falar o que é correto, e isso, Deltan, você conseguiu, isso nós estamos conseguindo, na Câmara dos Deputados, no Senado da República, e é por isso que nós estamos colhendo tanto reconhecimento por onde quer que a gente passe. Então, isso para mim, resumindo um pouco a pergunta que você fez ao que eu vi na Holanda, de pluralidade no debate, de convicção na defesa das ideias, nos programas jornalísticos, nos debates, mesmo no parlamento, onde hoje aqui no Brasil nós temos dificuldade também de falar, o que é incrível. Aquilo que eu vi lá fora, eu vi o Novo como um partido de absoluta vanguarda, conseguindo fazer aqui no Brasil e agora colher os seus frutos. E isso precisa ficar de inspiração,
de motivação, de mensagem para cada candidato a vereador, a vice-prefeito e a prefeito, porque vocês podem se orgulhar de cada posicionamento que os mandatários do Novo têm, incluindo as nossas mandatárias aqui de Curitiba, Indiara e Amália. Então, parabéns a todos vocês e obrigado pelo convite de estar aqui na manhã de hoje. Pessoal, vamos agradecer o Marcel em holandês? Eu vou falar e vocês repetem, tá? Eet smakelijk. Ô, cadê? A gente combinou que a gente ia mostrar nosso poder de interação. Votou no Macri e não votou mais? Vamos lá, eu vou falar e vocês repetem. Eet smakelijk. Que quer dizer muito obrigado por tudo que você disse até agora. Agora a gente vai entrar Vamos fazer no certo, tema. gente? Dank je wel, mas é pro Deltan, tá bom? Dank je wel. Por tudo que você já fez e está fazendo pelo Brasil. Tamo junto. Menos ensinar holandês pra galera, que isso aqui não vai dar certo. Agora a gente vai entrar num tema que dá arrepios para muita gente. A gente vai falar agora dos bastidores do combate, do enfrentamento aos abusos judiciais no Brasil. E se tiver alguém infiltrado aí do Alexandre de Moraes, se pronuncie. Que eu quero dizer que eu não tenho nada a ver com isso, acabei de conhecer esses dois. E eu só fui chamado para esse painel por causa da minha fluência em holandês. E eu queria começar com você, Marcel. Vai dar uma de Sérgio Moro agora. Marcel, você propôs uma CPI de abuso de autoridade, que é um órgão de investigação do Congresso Nacional, voltado para investigar os abusos que estão acontecendo no Supremo Tribunal Federal. Isso significa investigar quem investiga. Isso significa investigar o ministro Alexandre de Moraes. Essa CPI conquistou a adesão de 535 mil pessoas que assinaram abaixo-assinado e de 176 deputados, quando o mínimo é de 171 pessoas. Agora, a Câmara vai ter a obrigação de instalar essa CPI, seguindo aí a jurisprudência do próprio Supremo Tribunal Federal, de que quando a gente coleta o mínimo de assinaturas, a Câmara ou o Senado é obrigado a instalar esse órgão de investigação. E eu queria perguntar para você, você percebeu na coleta de assinaturas com deputados, você percebeu medo dos deputados em assinarem essa CPI? Mas você percebe lá medo dos deputados em relação ao Supremo, especialmente em relação ao ministro Alexandre de Moraes? E por quê? O cara faz uma pergunta óbvia. Claro, infelizmente, nós vivemos um período da história da República, em virtude também do foro privilegiado, em que deputados e senadores se acovardam diante de outro poder em vez de exercer o seu papel, que é de legislar e de fiscalizar com absoluta independência. Ninguém pode estar acima da lei. E quem comete abusos de autoridade precisa, sim, pagar pelas ilegalidades, pelos crimes, inclusive, que cometeu. Nós precisamos, na Câmara dos Deputados agora, com a instalação da CPI, focar nos abusos ocorridos, e ela precisa ser instalada, está certo. Além das assinaturas necessárias, tem o fato determinado e o tempo para funcionar, que são os requisitos constitucionais, então não há motivo para não instalar a CPI do abuso de autoridade. Arthur Lira disse que trataria desse tema logo após a instalação das comissões na Câmara dos Deputados, e isso aconteceu nessa semana, inclusive para desespero da esquerda com o Nicolas na educação, eu achei muito legal. E a Carol de Tone na CCJ, e o Fraga na Segurança Pública. Eu acho que vai dar para fazer um bom barulho nessas comissões, mas ele disse que após a instalação das comissões, ele trataria da CPI do abuso de autoridade. E aí eu estava falando há pouco com o Pavinato, que nós precisamos fazer é garantir que essa CPI atue realmente dentro daquilo que ela está vocacionada a fazer e não aconteça como o que aconteceu com a CPMI do 8 de janeiro. Que no final das contas, apesar de eu entender que ainda assim ela foi muito importante, várias coisas não teriam vindo a público, por exemplo, a falta das filmagens ou a ocultação de provas, eu poderia dizer, das filmagens do Ministério da Justiça,
apesar, né, de termos vários avanços, em decorrência da realização da CPMI do 8 de janeiro, o relatório foi completamente falacioso e prejudicial para a história como documento. E nós, a CPI do abuso de autoridade, precisamos garantir que ela funcione para investigar abuso de autoridade e para reequilibrar os poderes, que eu acho que isso é o mais importante, independentemente de cometimento de crimes. O grande desafio que o Brasil tem quando se trata de estabilidade institucional, de defesa do Estado de Direito, da democracia e da liberdade, é ter uma harmonia e independência entre os poderes sem que um se sobreponha sobre os demais. E hoje nós não vivemos isso. Marcel, desculpa te interromper, mas eu vou na pergunta do Pavinato. Por que os deputados têm medo verdade, do ministro Alexandre de Moraes? Desculpa, gente. Tem medo por uma série de motivos. Vários deputados gostariam de ter assinado. Teriam, eventualmente, alguns disseram, me deixa para o fim, porque eu tenho um caso lá no Tribunal Superior Eleitoral de cassação de deputados do meu estado, de um vereador, de um prefeito, eu preciso manter a boa relação. Teve deputado que não quis assinar porque tinha uma audiência marcada com o ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, uma série de motivos fazem com que deputados prefiram não assinar uma CPI porque acham que vão ter prejuízos para si próprios. Sabão, na minha opinião... Sabão, hein, Marcelo? Sabão, na minha opinião, é muito mais digno renunciar ao mandato e dar a um suplente que tenha a coragem e a decência de assinar uma CPI dessa. Agora vejam o tamanho desse absurdo, porque no Estado de Direito a pessoa não precisa se preocupar com o que um ministro vai fazer, porque ele vai aplicar a lei. Agora, quando você não vive no Estado de Direito, você passa a ter medo de como as pessoas podem usar o direito como um instrumento de poder para, basicamente, sacanear a pessoa que desagradou o todo-poderoso ministro do Supremo Tribunal Federal. Pavivi, você não tem um cargo, mas você tem mais coragem do que muita gente que tem um cargo. Que quase todo mundo que tem cargo. E muitas pessoas que têm cargos, como deputado estadual, deputado federal, têm uma proteção especial ainda que se chama imunidade material. Você não tem, mas você tem coragem. E você, como advogado da família do Crezão, fez um pedido para a Procuradoria-Geral da República para que eles fizessem um pedido de prisão perante o Supremo Tribunal Federal do ministro Alexandre de Moraes. E eu queria te perguntar, qual é o crime que ele cometeu e quais são as razões para ele ser preso? Nossa, tem um monte aqui. Desafio 5 minutos. Eu vou te dar um desafio de 5 minutos para a gente poder rodar outras perguntas. Não, acho que eu já falei muito. Acho que até ele está careca de saber quais eles cometeu. Porque é verdade, gente. Se criou nesse país uma fantasia. E eu vou falar, eu ando muito pessimista. Se não entrar gente nova, não muda. Não acontece porcaria nenhuma. Porque essas respostas que deram para o Marcel, é ensaboada total. Eu costumo dizer que a gente olha para a Assembleia... O Augusto Nunes me perguntou, quinta-feira à noite, a gente estava em Ribeirão Preto, a Assembleia não vai fazer nada contra o STF? Eu falei, a única Assembleia que bate de frente com o STF é a Assembleia de Deus do Silas Malafaia. Se for esperar outra, não vai acontecer absolutamente nada. Mas é sério. E a gente tem uma série de problemas no Brasil. A Constituição de 88 é ruim, juridicamente péssima. Por quê? Porque ela foi escrita por políticos, e só por políticos. E ela foi feito aquele documento extenso, enorme. A Constituição dos Estados Unidos tem mais de, vamos falar, 300 anos, poucos artigos e 20 emendas ao longo de 300 anos. A Constituição brasileira, ela tem 35 anos. Se você for separar inciso de artigo, de alínea, quase 400 dispositivos e 200 emendas em 35 anos. Se o legislativo, que é o dono da matéria legislativa, não respeita a lei, por que é que o judiciário respeitaria? Essa é a primeira pergunta.
Se você é o dono daquela matéria, você não respeita. E segundo, isso vem da origem da Constituição brasileira, que como você juntou interesses inconciliáveis para agradar todo mundo e sair um texto constitucional, nós tínhamos um STF bastante robusto em matéria de notável saber jurídico à época. Então não se pensou, bom, eles vão dar um jeito, são os melhores professores de direito, são os maiores gênios do direito. E assim foi no Brasil até o final do primeiro mandato do Lula, com bons juízes no STF. Mas aí ele começou a mudar, começou a colocar agentes políticos dentro do STF, sem notável saber jurídico, e, é claro, com um instrumento político na mão, e sendo eles o guardião do instrumento político, eles começaram a transformar em jurídico o que político essencialmente é. E, por conta dessa falta de coesão, passaram a fazer tudo. Em 2022, eles deram um passo adiante, que foi parar de disfarçar a não aplicação da Constituição. A Constituição tornou-se inconstitucional. O que eu decido hoje, daqui a 2 horas, um ministro que está sentado do meu lado decide outra coisa diferente. E quando fizeram a cassação do Deltan, eu vou falar uma coisa para vocês, em matéria legal, se a gente olhar o caso do Sérgio Moro, a gente tem claramente, se fizer as contas, a questão do abuso econômico, está na lei, está na lei. Agora, no caso do Deltan, não, eles aplicaram o artigo 1º, inciso 1, a linha Q, do Decreto-Lei 64, de 90 e não sei quanto, que não tem a hipótese dele. Ele não respondia a nenhum processo administrativo. Aí fizeram uma ginástica e todos aqueles ministros aplicaram uma tese inaplicável. Então eles já se sentiram confortáveis em fazer aquilo, em afrontar a lei, escancaradamente, sem pudor, sem vergonha nenhuma. E a gente viu aquele bando de juiz vestido de preto, parecendo um Darth Vader ao lado do outro, pisoteando a lei, pisoteando o princípio da legalidade e aplicando um inciso inaplicável. Por quê? Porque o Deltan, se ele fosse na sabatina do Flávio Dino, por exemplo, ele não ia dizer, olha, me poupa aí, que eu vou perguntar só do seu Twitter. Não, ele ia causar problema. Porque ele sabe, porque ele não pensa nele, porque ele pensa nos filhos, porque ele pensa no povo. Então ficou aquela situação agradável, o Alexandre já tinha passado todos os limites nas eleições, burlou o processo eleitoral, teve fraude na eleição? Teve. Foi urna eletrônica? Não. Foi o processo eleitoral. A lei eleitoral, ela é clara, só pode fazer o Tribunal Superior Eleitoral resoluções até março do ano da eleição. Aí vem uma resolução em outubro e se aplica em outubro. Cadê a legalidade? Isso é claro, é cristalino, não há dúvidas. Teve fraude na eleição? Teve. Ou me prova que a resolução de outubro, ela veio de março por alguém que entrou no artomovinho do De Volta para o Futuro e trouxe. Porque uma resolução de outubro não poderia ter sido aplicada. Teve fraude? Teve. E com conteúdo flagrantemente constitucional, inconstitucional. Mas Exatamente. não precisa nem chegar no conteúdo, porque ela já era extemporânea. E esse ano, para não correrem o risco do prazo, fizeram as resoluções agora, no final de fevereiro. Mas se precisar, fazem uma também Que depois. são todas inconstitucionais, porque não tem matéria legislativa. Então, nesse ambiente, o Alexandre de Moraes está muito confortável. O STF acolheu 1.354 denúncias do 8 de janeiro, e eu vou falar aqui, porque é sempre importante dizer
para depois falarem, ah, não, ele está incitando ou qualquer coisa. Não. Eu não vou falar aqui se são inocentes ou se são culpados. E vou pedir para vocês imaginarem o seguinte: todos os 1.354 são culpados. São terroristas, fascistas, taxidermistas, perigosíssimos. Vamos partir desse pressuposto, que é mais fácil para entender. Mas, mesmo assim, existe o devido processo legal, inclusive para o fascista, terrorista, extremista, taxista, gaysista, qualquer merda. Ele virou o juiz relator de todos. Alguém pediu? Não. Ele pegou porque, na mão grande, ele falou, não, é meu, tem os 2 inquéritos inconstitucionais também, eu sou o relator. Bom, como juiz relator, então ele passou a ter a responsabilidade por esses 1.354 brasileiros, em especial os que foram presos preventivamente. A gente tem uma investigação porca, não seguiu cadeia de custódia, desde 2019 tem a cadeia de custódia para seguir. Como é que a gente sabe? Porque, como é que você prova isso? Porque 300 denúncias já tinham sido admitidas do STF, quando vazaram para a CNN aquelas imagens do 8 de janeiro, com o Gonçalves Dias, que não é o poeta, mas deve estar no exílio, porque se subiu ninguém sabe, ninguém viu, igual a Conceição do Calbi, lá dentro do Congresso, vendo, assistindo o pessoal entrar mascarado, com extintor. Mas ele não tinha sido ouvido no processo. E essas imagens estavam na Polícia Federal, comprovando, portanto, que ela não seguiu a cadeia de custódia. E se a polícia fez um relatório não tendo entrevistado, ouvido todo mundo que apareceu no vídeo, o relatório é nulo, porque a investigação é nula. Logo, o relatório que foi ao PGR, ao Augusto Aras, outra escolha de merda para a PGR, primeiro tinha a vovó Mafalda, que era o Janot, depois entrou o Aras, e aí ele pegou um relatório nulo e fez uma denúncia nula, nula lá. E o STF acolheu uma denúncia nula, porque feita a partir de um relatório nulo, porque teve uma investigação nula. E o Alexandre de Moraes, então, prendeu algumas pessoas, e dentre elas tem o Clezão, e como ele é o juiz responsável pela prisão, ele tem algumas obrigações legais. Não é uma, duas, três, são 36 dispositivos diferentes, 36, que falam para o juiz do processo penal, que tem alguém preso, você tem que garantir a saúde física, psíquica, garantir a vida do preso, você tem que, só para resumir, de 3 em 3 meses, de 90 em 90 dias, você precisa reavaliar a prisão preventiva. Bom, ele decidiu que nenhuma das 36 leis se aplica a ele. Eu estou acima das 36. Com isso, o Clezão morreu, que já tinha um estado de saúde complicado antes de entrar. E falo aqui, não estou entrando no mérito de inocência ou culpa dele, mas ele já era um doente. Se até o João de Deus, que foi condenado a 494 anos e 4 meses, por estupro de vulnerável, leia-se pedofilia, e ainda tem os processos de porte de arma, organização criminosa, ele que já tem uma condenação de quase 500 anos, está em prisão domiciliar por questão de saúde, por que um pobre coitado não teve direito à revisão de 3 em 3 meses e morreu, mesmo com o parecer da PGR dizendo a prisão preventiva dele, nesse momento, já é ilícita, precisa soltar. Mas aí passaram 1 mês, 2 meses, 3 meses e o Clezão morreu. Então, que crimes ele cometeu? Ele cometeu o crime de abuso de autoridade, certamente, porque não conceder a liberdade provisória, mesmo que acompanhada de medidas cautelares, devendo o juiz fazê-la, é crime segundo a lei de abuso de autoridade. Segundo, ele cometeu um crime básico, é o crime de prevaricar.
Ele cometeu o crime de maus tratos, porque é aquele que tem a responsabilidade pela liberdade ou não de alguma pessoa. E o Clesão estava doente, não tinha acompanhamento médico, não estava recebendo os remédios, etc., incorre no crime de maus tratos. E só para resumir, para trazer esse por último, porque tem muitos outros, ele cometeu o crime de tortura. Ah, mas ele torturou? Não. Tortura na modalidade omissiva, porque a partir do momento que ele, só ele, mais ninguém a lei dele, tinha o poder de tirá-lo daquela situação de miséria, que, além de não receber tratamento, além de estar doente, passava todo santo dia com a lei na cara, um advogado fala, olha, não, a lei garante a tua liberdade provisória. E o parecer da médica dizendo, a cada dia que passa, ele está mais perto da morte. E ele tinha 2 filhas, tinha uma esposa. Imagina a tortura que ele não passou ao longo desse tempo todo, tendo uma lei que garantia a liberdade provisória dele, e um parecer médico dizendo que você pode morrer a qualquer momento se não for colocado em liberdade provisória para fazer o tratamento médico. E tortura, sim, porque Gilmar Mendes deixou isso muito bem claro, Toffoli já deixou isso muito bem claro, Lewandowski deixou isso muito bem claro, o Barroso já deixou tudo isso muito bem claro. Prisão preventiva que não acompanha os milímetros legais, além de ser tortura, é coisa de pervertido, é pau de arara do século XXI. Então, por isso, ele tem que responder pelo crime de tortura. Ou não vale nada o que esses ministros dizem. Eu tenho uma pergunta para você, Pavinato. Só antes eu quero mais uma vez registrar aqui minha profunda admiração pela coragem que decorre da tua decência de representar a família do Clesão nesse processo, porque, a meu ver, o que vem antes de tudo, o que o Alexandre de Moraes está fazendo, é a consciência de que se trata da defesa de direitos humanos. Direito humano que não teve o Clesão, que desde o dia 11 de janeiro, ele foi preso dia 9, desde o dia 11 de janeiro já tinha um laudo médico dizendo que ele corria risco de vida se permanecesse preso. Exato. Então, primeiro elogio. E segunda pergunta agora. Mesmo que de forma discreta ou até secreta, alguém de esquerda te elogiou, te deu apoio por você ter aceitado esse caso e decidido defender a família do Clesão? De jeito nenhum. Ninguém, absolutamente ninguém. Porque é a esquerda que fala que é a favor de direitos humanos. Ela é a favor de direitos humanos quando ela defende os dela. Né? Porque direitos humanos para humanos. Ela essa é não uma grande considera revolta. quem é de direito humano. Ela faz igual os nazistas faziam com os judeus na Alemanha. A gente defende os alemães, a gente defende os seres humanos. Ah, mas esses aqui não são seres humanos. Então, nós, de alguma forma, estamos excluídos da categoria de humanos de uma maneira muito nazista. Esse é o Marcelo, ponto. deixa eu entrar nessa questão de direitos humanos, de cuidado e de atenção aos direitos dessas pessoas presas. Você, como deputado, esteve visitando a Colmeia, a Papuda, visitando os presos, e a maior parte de nós aqui nunca esteve numa cadeia. Ainda bem, né? Ainda bem, está aqui no Novo, tem filtro de entrada. A maior parte de nós nunca esteve numa cadeia, nem preso, nem visitando. E aí eu queria aproveitar da tua experiência. Quando você foi visitar os presos, o que você viu? O que você sentiu? O que você cheirou? Como foi esse processo desde a entrada na porta do presídio, especialmente o que você ouviu e aprendeu dos presos? Você comeu marmita? Não comi, até porque não estava na hora do jantar, mas eu tinha expectativa de talvez experimentar. Agora, ninguém aqui teve na cadeia, mas depois do dia de hoje... Se alguém oferecer serviço de van lá fora, não entre, hein? A gente dá risada, mas é triste demais, gente. Isso é um absurdo.
É um absurdo eu, como deputado federal, temer que talvez no outro dia de manhã, às 6, por qualquer motivo, a Polícia Federal pode estar batendo na minha casa, em Dois Irmãos, fazer uma busca e apreensão. Claro que pode acontecer. E a Carla perguntou antes, você tem medo? Para muita gente, alguns disseram que sim. Todos nós precisamos ter medo e estar preocupados, porque isso demonstra, inclusive, carinho com o futuro do Brasil, dos filhos de cada um, com as nossas próprias vidas. O que o medo não pode fazer é nos paralisar. O medo tem que dar essa coragem que o Pavinato e o Deltan têm de enfrentar a situação. Mas para enfrentar a situação, a gente precisa conhecer também ela bem. E aí, por isso mesmo, eu fui ao presídio, fui na Papuda, fui na Colmeia. Retornei esse ano outra vez, agora já com quase todos os presos soltos. Mas o que eu vi lá, principalmente, exalava injustiça. Injustiça. Porque as pessoas que estiveram lá dentro e continuam agora com tornozeleira eletrônica, como você perguntou aqui, ninguém teve na cadeia, quase nenhum daqueles mais de 1.500 esteve na vida numa delegacia. A não ser, talvez, porque foi roubado. Para fazer o RG, quem sabe, ou um boletim de ocorrência contra alguém. Era uma absoluta minoria, mesmo dentre aqueles que infelizmente vandalizaram, e a lei precisa ser aplicada para quem vandalizou, para quem quebrou, não 17 anos de cadeia, mas tem realmente lei para isso, mas mesmo esses não tinham passagem anterior pela polícia, e estavam presos. Tem casos que eu vi lá, que eu fui na Colmeia primeiro e na Papuda depois, que encontrei a mãe de 2 filhos na Colmeia, o pai de 2 filhos na Papuda, e a irmã mais velha teve que largar a faculdade para cuidar desses 2 filhos pequenos, porque os pais estão presos. Trancou a faculdade, perdeu a faculdade durante esse período, os pais perderam os empregos, voltaram depois, não sei como agora estão, mas com tornozeleira eletrônica, não podendo sair da comarca. A injustiça continua, isso precisa nos mover, Deltan. Então, as minhas visitas aos presídios, principalmente a primeira, lá em fevereiro do ano passado, foram determinantes para que eu dissesse, chega, não dá para continuar desse jeito. E, ressalto, no final do ano de 2022, enquanto as pessoas estavam nos quartéis, fui um dos poucos, talvez deputado único, que alertaram publicamente de que não era diante dos quartéis generais, não era diante dos QGs do Exército que as pessoas deveriam protestar. Não! Eu dizia, vão diante do Congresso Nacional. Não para quebrar, aliás. Vão diante do Congresso Nacional pressionar os deputados e senadores. Chega de frouxos e de covardes. Para que eles saibam que a população elegeu seus representantes para não permitir que uma resolução extemporânea, apócrifa e inconstitucional do Tribunal Superior Eleitoral pudesse de fato fraudar como fraudou a eleição. Mas infelizmente não foi a escolha das pessoas naquele momento. E apesar de não ter sido a escolha das pessoas naquele momento, elas tinham o direito de estar diante dos QGs, inclusive garantido por nota das Forças Armadas, garantindo esse direito. Ou deixando claro que as pessoas tinham esse direito, porque a nota não garante nada, o que garante é a lei, o que garante é a Constituição. Não obstante, para concluir, o que eu vi lá no presídio da Papuda foi que pessoas que sequer estiveram na Praça dos Três Poderes, porque chegaram nos ônibus às 8 da noite, outras que ficaram no quartel-general no QG, diante do QG, esperando que as pessoas voltassem. Eu vi um motorista de Uber que foi levar um passageiro e decidiu ficar por lá para olhar como estava a coisa. Eu vi um vendedor de bandeiras do Brasil preso. Eu vi um morador de rua que votou no Lula, preso, que foi solto e agora o único eleitor do Lula foi absolvido pelo Alexandre de Moraes. Sabe por quê? Porque o maior crime hoje no Brasil é ser bolsonarista. E para isso não vale a Constituição da República, vale apenas a Constituição do Xandão e do PT. E é contra isso que a gente tem que lutar.
Pessoal, a gente está indo para o fim. Agora vocês falam, Vou repetir, pessoal, a gente está indo para o fim. Ufa! Eu ainda vou fazer uma última pergunta para o Pavinato. Mas antes disso, eu queria dizer para vocês que eu acabei de postar no meu Instagram uma foto da gente desse painel. E eu queria pedir para você, convidar você a ir lá, agradecer os nossos panelistas, agradecer o evento. E Fez collab? eu queria deixar... Collab. Acho que Já não ter fiz feito collab. collab. Pessoal, adiciona aí o collab do Pavinato e do Marcel. E eu queria deixar um presente para vocês. A gente está fazendo 10 anos de Lava Jato. A Lava Jato curitibana, a Lava Jato paranaense. E nós estamos vendo a destruição da Lava Jato. E eu quero deixar uma aula para você sobre a história da corrupção no Brasil, que não é um problema de hoje, é um problema de longa data. E para você receber essa aula, basta você escrever nesse post a palavra presente. Se você escrever nesse post a palavra presente, você vai receber uma pesquisa e respondendo essa pesquisa, eu quero saber sobre o que vocês gostariam que eu estivesse falando mais nas redes sociais, vocês vão receber essa aula. Então entra lá no Instagram, comenta o que você achou do evento, agradece os panelistas, escreve a palavra presente. Indo para a última pergunta, Pavinato. A sua demissão da Jovem Pan não foi a única vez que você se dispôs a fazer o que era arriscado, a ter coragem para enfrentar o sistema. Num determinado momento, durante a posse de Lula, o ministro Alexandre de Moraes discursou. E você pediu para a equipe para você dividir a tela na Jovem Pan, e enquanto ele discursava, você fez um deboche. Na minha perspectiva, o que você fez foi fazer uma crítica por meio do deboche, o que é algo muito teu. No começo você perguntou se o texto da apresentação era meu. Eu falei, é meu. Sabe qual que é a diferença entre você e eu? Você faz espontaneamente, faz ao vivo. Eu fico horas programando para conseguir fazer alguma graça, algum deboche. Foi ótimo, tá ótimo. Obrigado. Eu queria pedir para passar o vídeo. Fica a dica aí, Carlos Alberto. Pedir para a mesa passar o vídeo do Pavinato criticando a fala do ministro Alexandre de Moraes. Mesa de som. Não, tem aqui. Tárias e discriminatórias. Coube à Justiça Eleitoral estudar, planejar e se preparar para atuar de maneira séria e firme no sentido de impedir que a desinformação maculasse a liberdade de escolha dos eleitores e eleitoras e a lisura do pleito eleitoral. São 15 horas A e 4 defesa do minutos. segundo grande pilar de um Estado democrático de direito, o sistema eleitoral, também foi essa defesa realizada pela Justiça Eleitoral, que de maneira transparente e pública demonstrou passo a passo a total lisura, confiabilidade e seriedade de nossas urnas eletrônicas. O ataque Obrigado. ao sistema eleitoral, Pode encerrar. Obrigado. enquanto Salva de instrumento palmas, pessoal. essencial. Obrigado. Lembrando que o Alexandre de Moraes um dia disse que se você não gosta de ser criticado, não se apresente em cargos públicos. Exato, Olha muito só. bem lembrado. Olha só. Pavinato, na minha leitura, o que você fez foi uma crítica na sociedade, na forma de deboche, o que é algo lícito, legal, legítimo. Você não injuriou, você não caluniou, você não difamou. Na minha perspectiva, você não cometeu nenhum crime. E ainda assim, você foi chamado pela direção do veículo jornalístico, tomou um sabão e eu queria te perguntar. A primeira pergunta, você se arrepende? A segunda pergunta, nós temos hoje um ambiente propício para a liberdade de expressão no Brasil? E a última pergunta, você engoliu o papel? Não me arrependo. Não engoli papel. E é claro, não existe liberdade de expressão no Brasil. Aliás, quando eu fiz esse trem ao vivo, eu lembrei da abertura do Vivo Gordo do Jô Soares. Enquanto o Ulisses está mexendo nos papéis da Constituição, ele está pegando, amassando e jogando para trás, na montagem da abertura. Aí quando a gente vê que, numa época do regime militar, a gente podia fazer isso e não pode fazer agora, isso diz muita coisa. Aliás, eu acho que o regime, ele nunca conseguiu a façanha do que o STF conseguiu, de encarcerar 1.354 pessoas
numa só noite, né, de 9 para 10. E quando ele solta, ele absolve um morador de rua eleitor do Lula, não é porque ele estava não é porque era um eleitor do Lula, mas ele assume o erro judiciário de ter recolhido em prisão, foi feito prisão embaciada. Mas ninguém nota isso, ou ninguém quer notar. E a presença do Marcel, e muitos poucos como o Marcel a gente tem na Câmara de Deputados hoje. Porque o que a gente vê lá é ou gente que engana o povo, dizendo que vai fazer alguma coisa e não vai, ele está lá somente para ter as benesses do cargo. Gente que vai para lá sabendo que não sabe, não tem condições de fazer nada. Ah, mas ele é muito bom, uma pessoa boa, mas isso e nada é a mesma coisa. Então você está recebendo o teu salário, o seu auxílio, o salário de 25 assessores, auxílio isso, auxílio aquilo, verba de gabinete, emenda parlamentar para não conseguir viabilizar nada. Ou você está lá de fanfarra. Gente igual ao Marcel é difícil. Ou porque não sabe, ou porque sabe e não quer, ou porque é um completo imbecil. E, aliás, a gente teve um recorde de eleição de imbecis em 2022. E o Deltan, ele era o único que tinha o perfil do Marcel a entrar ali. Então, parece óbvio que liberdade de expressão não há. Porque precisaram aplicar uma não-lei para dar uma resposta antijurídica e mexer, assim, no quadro de um poder da República, promovendo aquilo que o artigo 354J, acho, chama de atentado ao Estado Democrático de Direito. Mas isso ninguém vê. Pessoal, eu quero que vocês entendam por que nós chamamos essas pessoas. Nós escolhemos elas a dedo. No Brasil, nós vivemos num momento em que nós temos um mau exemplo que é contagioso. Nós temos uma corrupção que é contagiosa, um mau exemplo que é contagioso, mas, ao mesmo tempo, a coragem é contagiosa. O bom exemplo é contagioso. Nós estamos constantemente no novo, especialmente nesse momento que a gente está crescendo, formando cultura. E isso aqui nos representa, esse aqui é o nosso DNA. O Novo é o partido que não tem medo, ou melhor, o Novo é o partido que tem coragem de enfrentar os donos do poder no Brasil. Aqueles que usam os cargos para se servirem dos cargos, se servirem da população, em vez de servir a população. Esses são os nossos exemplos de coragem, de resiliência, de correção, de luta, de enfrentar riscos, de serem punidos, de transformarem derrotas em imensas vitórias. Quem aqui está animado com as eleições esse ano? Levanta a mão aí. Quem está animado? Sensacional. Quem está com coragem para enfrentar as eleições esse ano? Levanta a mão. E quem aqui tem medo do que pode acontecer? Levanta a mão. Levante a mão mesmo, porque o medo é natural. O medo é do ser humano. Nós vamos enfrentar gigantes. Nós vamos enfrentar imensos perigos. Agora, o nosso comportamento é o comportamento de quem encara a realidade, de quem encara os desafios mesmo com medo e age independentemente do medo. Enfrenta com coragem, não como quem se atira num precipício, mas como quem, em união, em divisão de esforços, em time, constrói uma ponte sobre os precipícios. E é por isso que você está aqui. Cada campanha eleitoral nesse ano vai ser com uma semente que nós vamos lançar ao solo. Nós temos várias sementes aqui. Se levanta os candidatos, por favor. Várias sementes. Olha ao seu redor, mira os candidatos. Essas sementes vão enfrentar imensos desafios. Essas sementes vão ter que romper a casca. Essas sementes vão entrar no solo e vão enfrentar pedras, vão enfrentar obstáculos, vão enfrentar dificuldades.
Essas sementes vão enfrentar dificuldades para fazer raízes, para crescer em direção ao céu. E se Deus permitir, elas vão crescer e elas vão frutificar. Agora, quando você olha de fora, você diz, nossa, foi o candidato, foi o Homero, foi a Indiara, foi a Amália, nossas grandes representantes aqui em Curitiba, foi o Eduardo, o presidente, mas não é isso. Se você pegar um microscópio e olhar, eram milhões, milhares, milhões de células se multiplicando, gerando outras, organizando o trabalho, dividindo o trabalho, para que aquelas sementes se transformassem em árvores e se transformassem em frutos para a sociedade. E eu quero dizer para você, se você está aqui hoje, você é uma dessas células. Se nós queremos transformar o Brasil, nós precisamos de você. Nós precisamos de vocês, e às vezes o candidato acha que ele precisa de nós, mas nós precisamos dos candidatos. Nós precisamos de pessoas que nos representem. Agora nós precisamos que cada um daqui se engaje e seja essas células que se multiplicam, que crescem, que chamam outras pessoas, que transformam aquela semente numa grande árvore, porque eles não vão vencer sozinhos. Então o desafio para você hoje é, se você não se filiou, se filia. Tem o QR Code no verso do teu crachá. Não sai daqui sem se filiar. O segundo desafio é, olha para um candidato e apoie um candidato nesse ano, tome essa decisão. Caminhe com ele, apoie de diferentes formas, seja aquelas células que se multiplicam, que chamam outras e que, mantendo a coesão, gera uma árvore e gera frutos. Porque se a gente fizer isso em cada cidade do Paraná, quando a gente perceber, olhar ao nosso redor, nós seremos virado uma floresta rendendo muitos frutos para o Brasil. Muito obrigado. Posso fazer uma última fala aqui? Pessoal, tenho mais uma coisa só para dizer. E as eleições de 2024 são fundamentais para 2026. Nós estávamos na audiência pública tratando da questão do Clesão, e quando a gente está falando com os convidados, a gente comete atos falhos, Deltan. E o Pavinato estava sentado na mesa falando do processo, e quando eu fui fazer uma pergunta para ele, eu me referi a ele como deputado Pavinato. Fui corrigido por ele mesmo, isso foi ato falho, foi profecia, mas hoje eu digo, errei na profecia. Esse cara tem que ser senador da República, porque é no Senado que a gente vai mudar as coisas. Tamo junto! Inclusive, pessoal, eu falei na filiação do Valdemar que no novo se veste camisa. Pavinato, tem um monte na lojinha ali na frente. Eu por carinho, mas eu não sou candidato. Eu agradeço. Por enquanto eu contribuo mais assim. Tá? Enquanto eu tiver dinheiro para pagar advogado criminalista, eu quero continuar assim. Mas olha, Paraná é um estado que eu viveria assim, sem dúvida nenhuma. O que você quer cantar? Você sabe que eu fiquei pensando num slogan, Eduardo, porque ele falou de casca, né? Tem que romper a casca. Olha que slogan bonito. Porque você estava falando de casca, de medo, para a gente não ser galinha. Ó, mais novo e menos ovo. Fica bonito, hein? Fica bonito, hein? Não fiz referência a ninguém. O que você quer que eu cante? Não, eu não sei, eu vou cantar assim sem banda não dá, gente. Sem banda, vocês me desculpem, não dá. Eu nem sei o que cantar. A gente vai no show para ouvir. A gente vai lá no Exatamente, show. exatamente. Obrigado pelo carinho. Eu adoro estar em Curitiba. Todo lançamento de livro, esse evento. Vocês são, além de serem bonitos, mais do que a média brasileira, vocês são fantásticos. Calma. Obrigado. Pessoal, só um segundinho, pessoal. Se assentem, o Deltan, o Pavinato, o Marcel, a Carla vão tirar foto com vocês. Não será aqui, será lá na frente. E a gente só vai agora encerrar o evento. Eu acho que o povo, boa parte do povo que está aqui presente, eu fiz 520 quilômetros com o Sudoeste do Paraná para marcar a presença aqui. Para... Eu quero agradecer a voz dessa gente, o que você está fazendo para os nossos crianças. Obrigado. Queremos agradecer isso. Legal. Pessoal, E um merchan aqui, eu tenho poucos, acho que tem 20 e poucos livros meus lá na entrada, se alguém quiser eu faço também. O livro é R$50 e como sempre o autógrafo é grátis, tá?
Pediram para anunciar também, vamos nos anúncios. Tem uma camiseta agora lá na frente, na lojinha, com uma frase do nosso embaixador. Era uma surpresa para ele, então ele vai receber a primeira e lá na lojinha também vai ter. Pessoal, junta aqui rapidão para a gente tirar uma foto todo mundo junto. Quem está subindo a escada lá,